Bom dia, turma! Vamos estudar um pouquinho de química agora? Bom, a nossa videoaula de hoje, ela dá início ao nosso segundo módulo. E vamos estudar agora um pouquinho sobre os átomos. Não podemos estudá-los sem antes conhecermos as primeiras teorias atômicas, os primeiros modelos que surgiram a respeito desta pequena partícula. Então, agora, neste momento, nós vamos falar sobre o primeiro cientista, chamado John Dalton, que propôs a primeira teoria a respeito dos átomos. A sua teoria dizia o seguinte: o átomo é uma esfera maciça, homogênea, indestrutível, indivisível e de carga elétrica neutra. Esta é a chamada teoria atômica de Dalton e foi baseada em diversos experimentos que apontaram para as seguintes conclusões. Primeiro, toda matéria é formada de partículas fundamentais, que são os átomos. Segundo, os átomos não podem ser criados e nem destruídos. Eles são permanentes e indivisíveis. Terceiro, um composto químico é formado pela combinação de átomos de dois ou mais elementos. Quarto, os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos. Já os átomos de diferentes elementos possuem propriedades diferentes. Ou seja, os átomos caracterizam os elementos químicos. Quinto, quando os átomos se combinam para formar um composto, quando se separam ou se acontece um rearranjo, são indícios de uma transformação química. Na teoria atômica de Dalton, os átomos passaram a ser representados e conhecidos na época por meio de símbolos esféricos. Dado a isso, eles eram comparados a uma bola de bilhar. No final deste mapa mental, vocês podem observar aqui como os átomos eram encontrados na sua forma simples ou como eles eram encontrados na sua forma composta, quando eles formavam os elementos químicos. Agora nós iremos para o próximo modelo atômico. O modelo atômico de Thomson foi o primeiro modelo de estrutura atômica a indicar a divisibilidade do átomo. De acordo com ele, o átomo era formado por elétrons presos a uma esfera onde havia carga elétrica positiva. Quando ele estudava a existência de partículas subatômicas, conseguiu comprovar que existiam partículas com carga negativa menores do que a do átomo, nesse caso, os elétrons. Seu experimento sugeria que os elétrons situavam-se numa parte do átomo que apresentava carga positiva. Desse modo, o átomo de Thomson teria o aspecto de ameixas em um pudim. Por esse motivo, seu modelo, que surgiu por volta de 1898, ficou conhecido como o modelo pudim de ameixa ou pudim com passas, como é representado para vocês aqui na parte de cima do nosso mapa mental. Ele acreditava que a carga do átomo era nula, isso porque o átomo era composto por cargas positivas e negativas que se anulavam pelo fato de o número de ambas as cargas serem iguais. Suas experiências foram úteis na evolução da teoria atômica. O seu modelo proposto substitui o modelo atômico de Dalton, conhecido como modelo bola de bilhar, pois, segundo esse químico e físico inglês, era esse o aspecto apresentado pelo átomo. O modelo atômico de Thomson, por sua vez, foi substituído pelo modelo atômico de Rutherford, que será o próximo a ser estudado. Thomson é considerado o pai do elétron pelo fato dele ter descoberto essa partícula subatômica em 1887. O modelo atômico de Rutherford sugere que o átomo apresenta o aspecto de um sistema planetário. Por esse motivo, ele é chamado de modelo planetário ou de modelo de átomo nucleado. De acordo com esse modelo, apresentado em 1911, os elétrons giram em torno do núcleo, formado por prótons e nêutrons, de forma semelhante aos planetas que giram em torno do Sol. Este modelo de Rutherford substitui aquele que havia sido proposto por Thomson em 1903, que foi o modelo pudim com passas. Apesar dos avanços,
Seu modelo atômico apresentava erros, o qual é apontado através da teoria do eletromagnetismo. As partículas com carga elétrica emitem uma onda eletromagnética quando são aceleradas. Seguindo o modelo de Rutherford, é o que aconteceria com o elétron, que neste caso perderia energia e cairia sobre o núcleo. Mas não é o que acontece. Os elétrons eles permanecem na eletrosfera, mesmo que elas ganhem ou percam energia. Seu modelo atômico continuou em evolução e Niels Bohr completou a lacuna que havia no modelo de Rutherford. Por esse motivo, esse modelo é chamado de modelo atômico de Rutherford-Bohr. É o que iremos ver agora. O modelo atômico de Bohr apresenta o aspecto de órbitas onde existem elétrons e no seu centro um pequeno núcleo, como está sendo mostrado aqui para a gente. O de vermelho é o átomo e em torno dele é a eletrosfera, onde estão contidos os elétrons distribuídos em níveis de energia. Ao todo, são 7, mas aqui só está representando para a gente 3. Os níveis de energia são K, L, M, N, O, P, Q. Os níveis de energia, ou camadas eletrônicas, como também podem ser chamados, têm um número determinado de elétrons. Por meio desta representação que eu venho trazendo para vocês, é possível visualizarmos o modelo atômico de Bohr e o que foi proposto por ele a respeito dos elétrons, o que foi considerado correto. Nesse caso, nós temos o núcleo de um átomo, em torno dele as camadas elétricas, ou também chamadas de níveis de energia. O primeiro nível é o nível K e o segundo nível L. Aqui nós temos um elétron encontrado no primeiro nível, o K, que ao consumir energia, ele aumenta de nível, ou seja, ele salta de uma camada a outra. Por outro lado, nós temos um elétron que ao produzir energia, ele retorna ao nível de energia original. Isso, pessoal, é para que a gente consiga entender, possa compreender lá na frente quando viermos estudar as ligações químicas. Na nossa próxima videoaula, eu estudarei mais profundamente com vocês a respeito desses níveis de energia e sobre o átomo e as partículas subatômicas. Nós encerramos a nossa videoaula por aqui. Qualquer dúvida, fico aguardando vocês no nosso plantãozinho. Até semana que vem. Um abraço.